Ô Di, e o Quatro Amigos já rodou o mundo fazendo show? Cara, mundo. Fizemos tour Europa, já teve Londres, Portugal, a gente faz todo ano, Dublin, Estados Unidos, fomos recente, e Japão fizemos show. Caraca, no Japão, do Japão meu. foi foda. Do Japão foi irado. Foda. Foi muito foda, porque fez teatro lá de 2.000 pessoas, teatro cheio, assim, no Japão, né? Porque é literalmente do outro lado do mundo, assim, por quase um dia de viagem pra chegar lá e... Mas assim, o show que vocês vão fazer lá no Japão são só pra brasileiros ou... Só pra brasileiro. Tá. Todo lugar que você vai fora é pros brasileiros de lá. Sim. Única exceção é Portugal. Portugal é tipo 80%, até às vezes 90% do público de português. O português consome muita coisa aqui do Brasil. E eles gostam muito das coisas brasileiras, principalmente comédia. Então, você vai no show, a maioria é português no show lá em Portugal. Mas os outros lugares é mais pros brasileiros que estão ali, né? Então, esse do Japão teve uma história engraçada, que a gente fez a tour lá, teve esse teatro que é de 2.000 pessoas, esgotou bem antes, assim. Falou, esgotou, vamos abrir sessão extra. A gente falou, pô, melhor não, né? Lembra que eu falei com os caras, pô, já 2.000 pessoas, difícil botar mais 2.000 aí, mano. A gente não sei nem se tem isso aí de gente lá. Tá bom, pô, já lotamos o teatrão. Não, falta muito tempo, dá sim, não sei o quê. Abriram sessão extra. Cara, eu juro. Deve ter tido, sei lá, umas 100 e poucas pessoas na sessão extra. Mas você imagina num teatro de 2.000, você ter 100 pessoas lá dentro. Parecia que tinha uma, eu lembro que eu tava naquele barzinho lá que eu falei. E aí, a sorte que essa sessão foi primeiro, porque aí tava aquele show meio ali, galera assim, depois veio a outra sessão com o bagulho lotado. Eu falei, tá vendo a ganância que acontece? Tem que saber a hora de... Di, quando é que chegou, quando é que vocês chegaram nessa turma dos Quatro Amigos, vocês se acertaram falar? Formou o quarteto. Formou aqui, galera. Como é que foi isso aí? Vamos formar que eu tava até falando no começo, que aí eu conheci o Ventura naquele show lá, aí a gente fazia participação um com o outro, aí teve uma época que eu chamei ele pra entrar nesse Risereto, que era o grupo que eu tinha na época, ele entrou no Risereto, foi até o período que ele foi na Ana Hickman, que ele até usava a roupa listrada lá, a mesma camiseta, que foi uma época que deu um boomzinho de stand-up, que os caras iam na Ana Hickman lá, todo domingo tinha stand-up, e o Ventura foi um cara que se destacou pra caralho lá na Ana Hickman. Ele faz até uma piada com vários filmes, vários personagens. Sim, nome de filme, aquele texto dele, eu lembro que era o carro-chefe dele, pra fechar o show. Fazendo esses barzinhos, ele fechava com essa piada, pô, era altíssimo. E aí, a real que o Quatro Amigos surgiu, um pouco depois de virar amigo do Ventura, a gente teve um canal de sketch, olha, visionário, que chamava Até 9, que era um canal de sketch de 9 segundos. Há 1000 anos atrás isso aí. E não foi pra frente, era eu, Ventura, essa galera, nossa turma ali, o Márcio fazia. Sim. E hoje em dia, né, o que mais vira é coisa de 10 segundos, 9 segundos, coisa... Mas na época não tinha nem essas TikTok, essas merda nenhuma, stories, não existia isso. E, enfim, o canal não foi pra frente, mas a gente foi ficando muito amigo, né, ali, a época, a galera foi ficando amiga. E aí o Quatro Amigos surgiu, na época que antes do Afonso entrar, teve um outro integrante que é o Quinto Beatle, né, que a gente chama lá, o Thiago Carvalho. O Carvalho, na época que a gente fazia show junto, eu tava com ele fazendo show... E era sempre show ruim, mano. Que a gente vira e mexe, tava junto no mesmo elenco, calhava e sempre dava alguma merda no show. Ou eu lembro que uma vez a gente foi até Barueri, de trem, chegou lá, vazio o bar, não teve show. Aí o cara falou, mano, só comeu uma pizza aí, que ele não tinha cachê pra pagar, só comeu uma pizza e voltou. A gente foi até Barueri comer uma pizza e voltou. Tava gordo nessa foto, hein? Caralho, inchadão. Caraca. Tava muito. E como a gente fazia muito show ruim, eu falei pro Carvalho, pô, a gente tem que fazer um show pra gente se divertir mesmo, já porque esses shows ruins eram o que a gente mais se divertia, porque dava muita merda, a gente dava risada pra caralho. Eu falei, a gente tem que fazer um show assim, só com os brothers meus mais amigos. E aí, algumas semanas depois, a Marabras chamou, muito avulso, o Márcio pra escrever um comercial pra Marabras, que na época era o Porchat que ia fazer o comercial, era o garoto propaganda. E aí um amigo do Márcio indicou, falou, pô, eu acho que era legal um comediante stand-up. Eu falei, eu sou amigo do Márcio, que é comediante, ia ser legal botar os caras pra escrever. E aí o Márcio sempre foi um pouco mais inseguro, falou, pô, nem fudendo, vou fazer isso sozinho. Aí ele chamou eu e o Carvalho. Também que a gente ficou uma semana indo na agência lá pra escrever esse comercial. E aí eu vi já como já funcionava como que era o esquema, né? Porque a nossa ideia, eles não aprovaram, assim, mas descartaram. Vocês vão gostar. A ideia nossa, original do comercial era o seguinte, a gente queria fazer o Fábio Porchat sair de um dos armários da Marabras. Que era... E era bem na época que tava rolando aqueles bafafá dele e tal. Mas ia ser bom. E eu acho que o Porchat toparia fazer. Lógico.
tenho certeza. Toparia. Só que os caras não chegou nem a perguntar pro cara. Eu não conhecia, eu tava começando, não fazia ideia. Tipo, o Porchat não fazia ideia que eu existia. E aí os caras, não pode ser. Mas era isso aí? Era pô. Só isso. Não, tinha os textinhos, bagulho, mas o punch era ele saindo do armário da Marabras, tá? Pô, eu acho que ia bombar essa Eu também porra. acho, pô. E aí os caras, não, ficou uma semana discutindo as coisas que podia, não podia. Acabou que os caras pediram pra gente escrever a ideia deles, que era o quê? O Porchat casando com a Marabras. Deve ter isso no YouTube aí, se vocês procurarem. É ridículo, tenho vergonha de falar que eu escrevi eu aqui. lembro. Que ele ajoelha na frente da Eu loja da Marabras, isso. ele abre a aliança assim, Eu tipo, sei. chama Mara, quer casar comigo, Mara? É a gente que escreveu Oi, essa porra. Mara! Mas é porque os caras falaram, não, isso aí dá, vamos fazer isso. Aí, aquela bosta, né? E aí, depois desse dia, a gente ficou a semana inteira, os três se divertindo, e falou, mano, a gente tem que fazer um show, só nós, pô. E aí falou, vamos fazer, que é até melhor, porque a gente fazia muito bar, a gente queria fazer show em teatro. E a gente, pra gente conseguir pegar uma pauta, tinha que pagar o mínimo lá do teatro. Então, se a gente dividisse por 3, era melhor, mais fácil. Falei, então vamos chamar o Ventura. O Ventura era muito meu amigo já. Eu falei, porque a gente faz 4 e a gente divide essa porra. Aí é 4 amigos, aí surgiu daí. Show E de aí, bola. um ano e pouco depois, o Carvalho saiu, entrou o Afonso. E aí, passou um ano e pouquinho, o Quatro Amigos explodiu. Foi isso. E aí, agora o Quatro Amigos, vocês têm temporadas, né? Vocês abrem a agenda, fazem temporada. Assim, geralmente a gente começa o ano já com a agenda fechada do ano inteiro. Então a gente já sei pra onde eu vou o ano todo, assim, sabe? Legal. Já é fechado. Desde o ano passado, que a gente foi até lá no divulgar, que era a tour de 10 anos, comemoração de 10 Tem que ir lá anos, de novo. com a volta da fila, os caramba. Então a gente anunciou, tipo, outubro de um ano antes, a agenda abriu vendas pra todos os estados, todo lugar que a gente ia fazer o show. Foi bem foda essa tour, assim. E meio que é um padrão nosso, de já deixar alinhado, porque todo mundo tem as carreiras solos, né? O show Sim. solo. Então, o Quatro Amigos, ele tem um fim de semana. Geralmente ficava em cartaz um dia da semana aqui em São Paulo e viajava um fim de semana. Agora, esse ano a gente mudou, a gente não tá mais em cartaz e viaja uma vez no mês, uma semana no mês. Então, essa semana é semana de 4 amigos. A gente viaja de quinta até segunda fazendo show. E aí depois só no outro mês tem show de novo, entendeu? E aqui em São Paulo, quando vai ser? Porra, eu acho que agora em São Paulo só lá pra abril ou maio. Porque não estamos mais em cartaz. Esse ano a gente decidiu não ficar. Ficamos 8 anos no Santo Agostinho. Ano passado a gente ficou em cartaz no Bradesco, lá. Puta teatro maneiro. De segunda-feira, que era a gente tinha um medo, pô. Teatro de 1.500 pessoas de segunda-feira. Falei, nunca vai dar certo isso aí. A gente lotou o ano inteiro lá. Foi muito foda, assim. Quatro Amigos realmente é um bagulho muito fora da curva. Foi muito especial, assim, que acontece com a gente todo ano. Quando a gente acha que o bagulho vai morrer, vem um bagulho e surpreende, tá ligado? Fala, pô, tá morrendo, agora vai parar. E acontece algo e o bagulho continua firme e forte. Então, fim de semana a gente tem show pra caramba, sessão extras. Eu acho que na segunda tem 2 sessões, tá? Aquela loucura. Volta Tem que esse combinar ano. de ir, de Vamos. assistir. Não, tiver em São Paulo, eu aviso vocês. Avisa que a gente vai. Agora, Di, eu quero saber de quem foi a ideia genial. Genial. Eu não tô sendo irônico, eu tô falando sério. Do YouTube. Porque eu conheci vocês no YouTube. E como você falou, existia um momento ali que o Quatro Amigos, ele ficava... Explodia lá. Tudo Explodia e você gostava de um, você tinha vários. Como é que foi, assim? Galera, vamos começar a fazer vídeo pro YouTube. Ventura, porque... Foi gênio. Muito, porque na época o Ventura já tinha explodido os vídeos no Facebook, não era nem YouTube, ele tava explodindo vídeos no Facebook, Eu que lembro da bola disso. de gude, do Play Center, muito vídeo dele estourou assim, Eu lembro de do Play milhões. Center. Do Play Center, vários vídeos. E aí ele já começou a alimentar o YouTube, que começou a migrar pra lá. E como a galera no começo do Quatro Amigos lotava o teatro, mas era pra ver o Ventura. Então meio que era, o Ventura tem uns brother dele lá fazendo show. Então a galera ia pra ver o Ventura e acabava vendo outros 3 ali, entendeu? Renato e seus Blue Cats. É isso. Só que aí o Ventura falou, a gente precisa de alguma coisa do grupo, pra galera vir pelo grupo, pelo Quatro Amigos. Não pode ser só por mim, entendeu? E aí foi ele que puxou, e a ideia da fila foi dele, de fazer a Cara, que fila. legal. E aí foi aí que a gente começou a jogar lá e o bagulho começou a virar. E realmente a galera ia... Tanto que as pessoas começaram a entender o formato do show quando a gente começou a lançar o especial completo. Porque às vezes as pessoas iam no show achando que era o show inteiro de fila de piadas. Não era. Era um quadro só do show. Era o stand-up normal, cada um fazia lá 15 minutos. Depois, no final, tinha a fila de piadas. E a galera foi entendendo quando a gente foi jogando os especiais, assim. E realmente explodiu. Foi tudo ideia do Ventura, assim.